Que a graça e a paz sejam multiplicadas em nosso meio, no pleno conhecimento de Deus e do poder do Espírito Santo. Amém? Nós estamos na nossa série de mensagens alusivas a uma formação espiritual plena e genuína. E desde sábado nós estamos em torno deste tema geral, desta série de mensagens, a grande restauração. No sábado nós vimos sobre aquilo que o Espírito Santo quer fazer em nossa vida. Ele quer produzir em nós uma espiritualidade genuína. Essa espiritualidade é obra dele. Essa espiritualidade ela pode ser descrita pelos frutos do Espírito Santo. No domingo, nós estudamos o tema O Meu Nome é Nada, onde estudamos a história de Abel, que significa nada, e vimos ali que o que somos é tão somente pela graça do nosso Deus. Ontem, baseada na visão de João, do trono de Deus, em Apocalipse 4, nós estudamos o tema coroas de ouro jogadas no chão. Adoração não é receber, adoração é dar o que você tem de mais precioso. Amanhã o tema será Ando com Deus e ponto final. E hoje o título da mensagem é uma pergunta. Você tem um projeto de vida? Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 15. Vamos ler? Vai ser uma leitura dos próximos versos, a partir do verso 14, 15 e 14. Eu peço que você fique aí atento à leitura, e após a leitura, permaneça com o texto aberto, porque nós vamos recorrer a ele durante a mensagem. Verso 14, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de quê? De bondade, e plenamente instruídos, sendo capazes até de aconselhar-se uns aos outros. E a respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda franqueza, como para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu. Aqui é Paulo falando. Me deu que graça? De ser o quê? Um ministro de Cristo Jesus para quem? Para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus para quem? Para os gentios, para que os mesmos se tornem uma oferta aceitável a Deus e santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus, não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o evangelho de Cristo. E sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não havia sido conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. É por isso que muitas vezes eu fui impedido de estar aí com vocês. Mas agora, não havendo aqui nesta região onde eu estou, nenhum lugar em que precise trabalhar,
E visto que há muitos anos anseio vê-los, eu planejo fazê-lo quando for aonde? A Espanha. Eu espero passar por aí. E eu vou dar a vocês até a oportunidade de me ajudar na minha viagem, depois de ter desfrutado de um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, antes de ir à Espanha, antes de passar aí, eu vou primeiro a Jerusalém. Eu tenho um serviço lá. Pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir com os pobres aí, lá de Jerusalém. Eles tiveram prazer nisto e, de fato, são devedores a eles. Pois se os gentios participam hoje das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, eu irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Eu sei que quando for visitá-los, eu irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta. Orem por mim. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria. E juntamente com vocês, eu mereço, né? Quero desfrutar um pouquinho de um pouco de refrigério, umas férias, quero descansar um pouco. E que o Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Feche seus olhos. Querido e bondoso Pai, nós acabamos de ler aqui o projeto de vida de um apóstolo. E nesta noite, nós queremos que o Teu Santo Espírito nos confronte com o nosso projeto de vida individual. Pedimos em nome de Jesus. Você tem um projeto de vida, amigo? Você que me assiste pela internet agora, ou que está assistindo esse vídeo gravado, você tem um projeto de vida? Você está correndo atrás do quê? Você sabe em razão do que você doa e se deixa consumir? Você tem critérios para administrar seu dinheiro, seu tempo, seus recursos? Você tem alguma coisa pela qual você se sacrifica, além da sua família imediata e de um ou dois amigos? Qual é a adrenalina que faz você levantar segunda-feira de manhã? Pelo que você se dá? O que coloca você de joelhos? O que queima no teu coração? O que você não quer morrer sem ver? Qual é seu projeto de vida? O que é que tira você do sofá? Quando eu digo projeto de vida, eu estou falando de ministério. Eu estou falando de serviço. Serviço, ministério, testemunho são disciplinas espirituais que conduzem a uma espiritualidade genuína. Quando eu digo ministério, eu não estou falando de cargo de igreja. Se tem uma palavra que me causa arrepio, é cargo de igreja. Igreja não tem cargo. Cargo você tem na empresa, na repartição. Igreja você tem ministério. Para executar um cargo, você precisa da nomeação de homens. Você precisa de uma comissão de nomeação. Não sei. Mas para realizar um ministério, você precisa da nomeação do Espírito Santo apenas. Para realizar um ministério, você tem que descobrir quais são os seus dons. E eu lamento dizer que nós, como igreja, nós estamos pecando, porque nós não temos critérios que se baseiam em dons espirituais, e dons espirituais é uma doutrina bíblica.
Qual é o seu dom? Qual é o seu ministério? E quando eu falo ministério, eu não estou falando daquilo que é feito dentro dessas quatro paredes. É aquilo que você faz com a tua vida. Se você perguntasse para o apóstolo Paulo, ô Paulo, vem cá, você tem um projeto de vida? O que ele diria? Tenho. E qual é, Paulo? Quer saber? Romanos 15. Acabamos de ler. Vai lá, Romanos 15, a partir do verso 14. Ali está registrado o meu projeto de vida. Ali está registrado o meu ministério. E ele ainda diria, olha, em primeiro lugar, eu sei a quem sirvo. Quem que ele servia? Eu sirvo a Cristo. Eu sou ministro de Cristo. E quando ele diz ministro, ele não está falando de episcopado. Ele não está falando do ofício. Ele está falando de um ministério que é para quem? Para todos. Vós sois raça eleita, nação santa e sacerdócio. Todos somos ministros diante de Deus. Quando que você é ordenado ao ministério? Quando você se batiza. O batismo é a sua ordenação para o ministério. E Paulo, ele tinha consciência disso. Eu sou ministro, eu sou um servo de Cristo. Tá bom, Paulo, mas e como você serve a Cristo? Ele responde, eu prego o evangelho. Tá bom, Paulo, e as criancinhas de Jerusalém? Calma. As criancinhas de Jerusalém não é comigo. Comigo é pregação. Tá, Paulo, e os idosos de Jerusalém? Não é comigo. Eu posso até ajudar. Eu posso até, num tempo que eu estiver mais tranquilo, colaborar. Mas não é o meu ministério. O meu ministério é pregação. Ô Paulo, e o sem-teto de Jerusalém? Não é comigo. Comigo é pregação. Comigo é pregar o evangelho. E para quem você prega, Paulo? Para quem que ele pregava? Eu prego para os gentios. Eu não prego para qualquer um. Eu prego para o gentil. O judeu é com outro, comigo é gentil. Olha o verso 16. Romanos 15, verso 16. Eu sou o ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. O meu negócio é com os gentios. Esse é o meu ministério. Esse é o meu dom. Para isso eu fui chamado. Judeu não é comigo. Eu sou especializado em gentil. Gente que não é judeu. Muito bem. Então você tem um dom, ministério. Você sabe a quem você serve. Você sabe como você serve. Você sabe como você faz. E Paulo continua. E ó, eu tenho critério. Eu não saio pregando para gentil de qualquer jeito. Eu tenho um critério para avaliar se eu estou fazendo do jeito certo. E qual era o critério? Eu invisto na vida dos gentios. Olha o finalzinho do verso 16. Eu invisto na vida dos gentios até que eles estejam prontos para serem apresentados a Deus como uma oferta, o quê? O quê, gente? Aceitável. Olha para cá. Isso é interessante porque, imagina, Paulo vai lá, dá estudo bíblico para o gentil, prega para o gentil se converte, é batizado, aí ele leva o gentil até Deus. Está aqui, Deus, a minha oferta. Está aqui, ó, batizadinho. Aí Deus olha para Paulo, isso nunca ia acontecer. Vamos brincar de pensar e imaginar. Ô Paulo,
Paulo, você não tem vergonha de me apresentar isso, não? Ô, Paulo, mas que oferta é essa? Ô, Paulo, esse gentio tomou um banho. Ô, Paulo, eu não estou vendo nesse gentio um discípulo de verdade. É um mau caráter, um sujeito egoísta, avarento, petulante, arrogante. Olha, Paulo, eu não aceito esta oferta. Vai trabalhar melhor a vida desse gentio aí. Paulo, a palavra é discipulado. Aí Paulo pega o gentio. Você me dá um trabalho desgraçado, viu? Hein, gentio? Vamos ver se você dá jeito na vida. Eu vou gastar mais um tempo contigo. Eu vou orar mais um pouquinho por você. Você vai andar comigo, você vai ver o que eu faço. Você vai ver como se vive para Deus, como se serve a Deus. Bem, isso jamais aconteceria com Paulo. Por quê? Porque Paulo ele tinha critério. Ele sabe o que faz, ele sabe a quem serve, ele sabe como faz, ele sabe quem mandou ele fazer, ele sabe o que está fazendo, ele também sabe onde ele tem que fazer. E tem critério. Olha o verso 20 agora. Esse é o programa de trabalho de Paulo, é o ministério dele. Olha o verso 20. Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era o quê? Paulo tinha um campo de atuação. Ô Paulo, vamos pregar em Belo Horizonte? Onde? Belo Horizonte, Paulo. Eu não. Por quê? Amigo, Belo Horizonte está cheio de igreja. Vamos para Capão Redondo? Capão Redondo? A região que tem mais adventista no Brasil? Tô fora. Ali não é para mim. Eu não quero nem passar perto. Está cheio de igreja lá. Eu quero pregar onde Cristo não é o quê? Conhecido. Ele tinha planejamento, ele tinha critério, ele tinha prioridade, ele tinha consciência dos recursos que ele também não tinha. Olha agora o verso 18 e o verso 19. Olha na tua Bíblia. Eu não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do Espírito de Deus. Paulo está dizendo assim, ó, é o seguinte, eu prego onde não tem, onde ninguém conhece a Cristo, eu vou atrás dos gentios, só que tem uma coisa, sozinho eu não vou. Eu não tenho força para isso. Eu preciso do poder do Espírito Santo. Quem me permite e me dá poder para apresentar os gentios como uma oferta aceitável é Ele. É Ele, pelos milagres que Ele realiza através de mim. Paulo sabia que tinha que cair de joelhos. E ele dizia assim, ó Senhor, se o Senhor não edificar a casa, eu não vou nem trabalhar. Se o Senhor não frutificar a semente, eu não vou plantar. Se o Senhor não guardar a cidade, do que adianta eu vigiar? Aí Deus fala assim para Paulo, Paulo, então vai. Vai que eu garanto. Eu vou vigiar a casa, eu vou vigiar a cidade, eu vou edificar a casa, eu vou frutificar a semente, mas vai lá, planta, vigia, guarda, pode ir. Deitado não dá. Você já viu aquela irmã que todo culto de quarta-feira pede oração pelo marido, para a conversão do marido? E eu pede oração para todo mundo, ora para o meu marido se converter. Só que ela não move uma palha nesse sentido. Não dá exemplo em casa, não dá o testemunho, chega tarde na igreja, não mostra o que significa uma vida movida pelo poder de Deus. A tua parte tem que ser feita. E Paulo, ele conhecia, ele sabia reconhecer as oportunidades. Ele diz assim no verso 22, ó, muitas vezes eu quis estar aí, mas eu fui impedido. Não era a hora. Mas agora eu estou planejando legal. É o seguinte, eu tenho que ir para a Espanha, aí eu vou passar por aí, e vou dar a vocês a oportunidade de arrumar uma oferta para mim seguir para a Espanha. Porque eu consegui a grana só até Roma. Então, chegando em Roma,
vocês vão ter o privilégio de me ajudar a ir à Espanha. E vem cá, Paulo, você vem quando? Semana que vem? Não. Antes eu vou a Jerusalém. Porque os cristãos de Macedônia e Acaia, eles levantaram uma oferta para os pobres de Jerusalém. Mas Paulo, você não falou que tu é um negócio gentil? Jerusalém só tem judeu. Calma, não é assim. A minha missão é junto aos gentios, mas eu preciso ter flexibilidade. Não significa que o fato do meu ministério ser esse, que em algum momento eu não posso contribuir em outras frentes ministeriais. Até porque a oferta que eu vou levar para os gentios, para os judeus de Jerusalém, quem levantou foram os gentios. Eu tenho uma brecha, estou tranquilo. Essa região onde eu estou agora, já preguei tudo quanto é lugar. Então estou com uma folguinha. Dou um pulo em Jerusalém, sigo para a Espanha e dou uma passadinha aí. E sei que quando eu for visitá-los, verso 29, eu vou na bênção. Eu vou na plenitude da bênção de Cristo. Ele sabia que aquele era o momento, ele tinha senso de oportunidade, ele tinha senso da hora de Deus. As outras vezes que tentei ir, não era o momento. Mas agora é o momento de eu estar com vocês. Paulo tinha critério, ele sabia quem mandava, ele sabia como fazer, quando fazer, os recursos que tinha, os recursos que não tinha, os critérios para verificar se estava sendo bem feito ou não. Ele contava com a intercessão de todos. Olha o verso 30 e 32. Irmãos, orem por mim. Eu preciso da oração de vocês. Orem para que eu esteja livre dos descrentes, para que eles não me façam mal. Aí no finalzinho do verso 32, ele diz assim: ore, para que eu consiga visitá-los com alegria, e juntamente com vocês, eu desfrute um período de quê? Refrigério. Em outras palavras, preciso descansar. Eu vou ter um tempinho de folga. Eu vou tirar umas férias aí com vocês. Ô Paulo, já que você vai passar, você está com esse tempo livre e vai descansar, você podia ficar um tempinho a mais conosco aqui em Roma. Vocês não precisam de mim? Vocês não precisam de mim. E ele diz no verso 14, meus irmãos, eu estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Paulo tinha consciência de que o movimento era leigo. Irmãos, nós estamos perdendo de vista o fato de que o movimento adventista é um movimento leigo. Daqui a alguns dias, meses ou anos, possivelmente, vocês vão ter o pastor Laerte só para vocês. A igreja onde eu pastoreava, eu só tinha uma igreja também. Mas eu olhava para eles, nos 4 anos que ali passei, e dizia: o momento precisa chegar. O momento em que vocês vão dizer para mim, pastor João Marcos, não precisa mais do Senhor aqui. A gente está bem. Alcançamos uma espiritualidade genuína. Somos capazes de nos aconselhar. Pastor João Marcos, escolha aqui 100. Vamos implantar um centro de influência lá no Centro-Sul. Vamos plantar uma igreja lá. Isso aqui não é um lugar para você ficar aqui preso. O movimento, ele é conduzido por nós, membros da igreja. Vá, pastor. Conduza o trabalho lá naquela frente. Abra frentes de trabalho lá. Eu estou convencido de que vocês não precisam de mim. Me permita ir para lá. E Paulo deixa isto claro. Quem precisa de mim é a Espanha. Eu estou indo para a Espanha. Eu só estou aqui de passagem. Isso é sensacional, irmãos.
Eu imagino como o apóstolo Paulo acordava na segunda-feira. Eu tenho que chegar na Espanha. Como é que eu vou chegar na Espanha? Ô Paulo, você vai abrir uma padaria na Espanha? Lá está cheio de gentil. Ó, só tem gentil lá. Mas você dá conta, Paulo? Não dou não. Eu vou no poder do Espírito. O Espírito Santo vai na frente. É Ele que santifica. É Ele que realiza a obra. Ele faz milagres através de mim. Paulo tinha paixão. Ele tinha gana. Eu leio isso aqui e pergunto para mim mesmo e pergunto para você nesta noite. Você tem um projeto de vida? Todos nós iremos prestar conta de nossa mordomia pessoal. Você manejou os recursos que Deus deu para você com responsabilidade? Naquele grande dia, quando Deus olhar para você e te perguntar, você teria coragem de dizer para Deus mais ou menos assim, ó, olha, Senhor, eu me formei, batalhei um emprego, não sei, fiz um concurso público, fiz carreira na empresa, salário bom, comprei 2 carros, comprei um apartamento e viajo bem nas férias. Eu queria ver quem teria a cara de pau de dizer isso para Jesus. Ele diria, louco! Você desperdiçou a sua vida. Você não viveu. Você está parecendo um ratinho de laboratório, que você dá ali a comidinha e ele já se sente satisfeito. Qual é o seu projeto de vida? Ah, mas eu sou velho demais. Mas eu sou jovem demais. Você está vivo? Pede para o Espírito Santo te conduzir ao teu ministério. Talvez a pergunta de Deus para você seja, e sua mãe? Você cuidou dela? Vocês sabiam que existem pessoas que dedicam a vida toda para cuidar de uma única pessoa? Esse é o ministério dela. Para cuidar de uma família, esse é o ministério dela. Susan Wesley, por exemplo, teve 19 filhos. Pense, 19 filhos. E você fica reclamando das 2 traquininhas que você tem em casa. Você acha que Deus vai perguntar para Suzana, ô Suzana, vem cá, você evangelizou a China? Claro que não. Só que um dos filhos de Suzana, Wesley, é John Wesley, que sacudiu a Inglaterra. O outro filho, Charles Wesley, nós cantamos muitos hinos de Charles, que foram compostos por Charles Wesley, e nem sabemos. Qual foi a grande obra? Qual foi o ministério de Susan Wesley? Ser mãe de 19 crianças. Esse era o ministério sagrado que Deus havia dado para ela. Eu não estou dizendo, irmãos, que vocês precisam cuidar de uma ONG, de um cargo, cuidar de uma igreja. Não, pode ser cuidar de uma pessoa. Pode ser cuidar de uma família. Foi Deus que me deu isso aqui como uma obra sagrada, como um encargo sagrado. Eu faço isso porque Deus deu para mim fazer. É isso que me coloca de joelhos. É aqui onde eu canalizo a minha energia. É por isso que eu me sacrifico. É por essa causa aqui que eu peço ajuda a Deus todos os dias. É por isso aqui que eu peço oferta, é por isso aqui que eu peço oração, é por isso aqui que eu tiro a mão do meu bolso, é por isso aqui que eu coopero, é por isso aqui, esse é o meu ministério. Que você diga como Paulo, eu não tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, amém? Eu conheço um casal. Ela é doente, ela tem depressão, sofre de bipolaridade, de infecção nos rins. Ele, o marido, é um aposentado. O tempo foi passando, a aposentadoria foi ficando cada vez menor. Mas eu olho para eles e percebo neles o dom do socorro e da misericórdia. A vida deles é ajudar vizinho. Há 4 anos, eles não têm um cargo na igreja. E não é porque não querem, e não é porque não oferecem. É porque eles não têm tempo. O ministério deles é servir os vizinhos.
Um dia desse, uma vizinha, a irmã, sérios problemas nos rins, com infecção, e a vizinha teve um bebezinho, só que mãe solteira, já tinha um filhinho de 2 anos, trabalhava fora e teve uma gravidez terrível, parentes longe. A irmã foi lá. Ficou 1 mês na casa dela, a vizinha. Só ia para casa para dormir, cuidando. Eu pergunto, isso é ministério? Isso é ministério. Por isso ela dá vida. Por isso ela tira, ela bota o dinheiro no bolso. Isso é um ministério. Deus, não sei. Ó, Pai, eu dediquei a minha vida, vou dar um exemplo aqui, para ser um técnico de enfermagem em um hospital público de uma cidadezinha perto de Uberlândia. Acordo de manhã todo dia, pego o ônibus e vou para lá. E volto no finalzinho do dia. E o Senhor viu que todo dia eu acordava, me ajoelhava e orava pelos pacientes que eu encontraria naquele dia. Porque eu entendi que Deus havia me colocado ali. Esse era o meu sagrado encargo. Eu te agradeço, Senhor, porque valeu a pena. Foi um bom combate, Senhor. Pacientes em um hospital público. E eu nunca perdi a oportunidade de fazer a diferença deles, na vida deles. Valeu a pena, Senhor. Esse era o meu ministério. Isso é um ministério? Sublime, né? Eu quero nesse momento orar por vocês. Eu quero orar para que em algum momento você seja capaz de responder a esta pergunta de forma exata. Critério, planejamento. Eu sei a quem sirvo. Eu sei como sirvo. Eu sei onde sirvo. Eu conheço os meus limites. Eu sei quando os recursos não são suficientes. Eu sei que preciso pedir oração. Eu sei quando eu preciso descansar. Eu sei que tenho que ser flexível. Não posso ficar ali bitolado. Quando eu posso, ajudo em outras frentes ministeriais. Mas a minha missão é essa. Cuidar dos filhos da igreja no ministério da criança. Dou a minha vida ali. Eu tenho 20 crianças ali no hall do berço. Algumas já passaram pela minha mão. Hoje estou na faculdade, outros se tornaram pastores, pastoras, esposas de pastor, médicos, anciãos da igreja. Fui professor deles. E a minha paixão é essa. Boto a mão no meu bolso por isso. A minha missão é dedicar a minha voz. A minha voz é dele. Eu cuido dela, eu preservo a minha voz, porque esta é a minha missão. Qual é o teu ministério? Vamos ficar em pé e vamos orar? Querido e bondoso Pai, sabemos a quem servimos. Nós servimos a Ti. Nos ajude a identificar os nossos dons, a transformá-los em um ministério que colabore para o crescimento saudável do Teu reino, da Tua igreja. Nós queremos consumir a nossa vida, dar a nossa vida por esse projeto de vida. Queremos ser conduzidos por Ti. Por favor, Pai, não permita que vivamos como ratos de laboratório, apenas satisfeitos em comer, em consumir, em ter uma vida inútil, mas que esta igreja possa ser uma congregação que reúne pessoas que têm uma vida de impacto na comunidade, de impacto na vida dos sofredores, de impacto na vida daqueles que não conhecem a Cristo. Muito obrigado por esse chamado que o Senhor nos fez, em nome de Jesus. Amém, Senhor.